mosquito, essa noite apareceu. E a mamãe que estava alerta logo percebeu. E disse: sai, mosquito, sai, mosquito, sai, mosquito. E ele desapareceu. Por mais terra nos vasos do jeito que tem que ser. Vou deixar pneu sem água toda vez que aqui chover. E cobrir a caixa d'água pra ele desaparecer. Sai, mosquito! Olá, crianças! Está começando mais um IBEA Kids. Como é que vocês estão? Eu tava morrendo de saudade de vir falar com vocês, então eu tô muito feliz. Mas eu quero saber uma coisa, vocês gostam de viajar? Eu adoro viajar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. E agora, no IBEA Kids, a gente vai ter a oportunidade de ver uma viagem incrível com o Paulo e com todas as pessoas que ele conheceu. Vai ser muito legal, eu tô super animada. E você? Que tal se agora a gente parar um pouquinho para falar com Jesus e agradecer? Vamos fechar os nossos olhos? Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pela minha família, pelos meus pastores, pela minha igreja, pelos meus amigos. Ser com esse culto. Nos abençoa e recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. E antes da gente continuar o nosso culto, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre aquele vídeo que a gente assistiu lá no comecinho. Tem uma mensagem muito importante, que é um recado que a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção. Vocês viram o que o mosquito faz? Todos os cuidados que a gente tem que fazer, a gente não pode deixar a água empoçada, a gente tem que regar as plantas direitinho. Vocês já aprenderam sobre planta que eu sei. A gente tem que ter muito cuidado, porque o mosquitinho da dengue, da zika, da chikungunya, ele é muito perigoso. Ele é bem pequenininho, mas ele causa uma doença horrível. E eu sei que você não vai querer pegar ela. Então tenham cuidado, crianças. Sempre lembrem os pais de vocês. Olhem para ver se não está acumulando água. Quando a chuva cai, se molhar o terraço para não ficar água parada lá. Quando você colocar água na plantinha para ver se não ficou muita água. Até para não matar a plantinha, né? Então tomem cuidado. E agora, peguem a Bíblia de vocês para a gente ler o versículo de hoje. A minha já está aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Já pegou sua Bíblia? Achou? Então vamos lá. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Muito legal, né? E vocês sabem da história da metamorfose da borboleta? Primeiro, vocês sabem o que é metamorfose? Metamorfose é a transformação. A borboleta, ela não nasce borboleta. Ela passa por um processo longo de transformação até ficar bem linda e sair voando por aí. A borboleta, quando ela é um bebezinho, ela está no ovo. Depois, ela se transforma em uma larva, que é a famosa lagarta que vocês conhecem. E aí, depois, ela vai para um casulinho, ficar quietinha, descansando, que é onde vai ocorrer toda a transformação para ela virar aquela borboleta bem linda que vocês veem voando por aí. Legal, né? Agora, a gente vai ter um momento de ofertório, que é um momento muito importante da gente também cultuar a Deus através dos nossos bens.
E vocês já sabem como é importante a gente ofertar. É muito importante para ajudar a igreja, aos missionários. Pega a Bíblia que está aí do teu lado, que agora a gente vai ler outro versículo, que está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 9, que diz assim: O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres, porque haviam sido dado tanto. Vamos louvar ao Senhor? Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. E com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me
que Cristo fez por mim. São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, Jesus! Eu amo essas músicas. Elas me fazem dançar, pular, eu fico super animada. Mas crianças, vocês sabem da história de Saulo? É uma história bem interessante. Se você não sabe, fica aí que vocês vão ouvir uma história incrível. E se você já sabe, não vai perder nada em ouvir novamente. Eu tenho certeza que você vai aprender mais alguma coisa. Oi, crianças, papai, mamãe, vovô, vovó, titia, todos que estão participando conosco no nosso IBE Kids. Nós vamos iniciar uma aventura, quer dizer, mais uma aventura aqui no nosso IBE Kids. Nós vamos conhecer um pouco mais de um personagem que eu acho que vocês já ouviram falar, mas tem muita coisa interessante na vida desse homem que nós vamos aprender durante esse mês e o próximo mês também. Mas antes de eu contar a história para vocês, eu quero que vocês observem essa foto que está aparecendo aí na tela de vocês. Será que vocês conseguem identificar quem é que está nessa foto? Ah, quem não conseguiu, olha só, essa foto aí sou eu, quando eu tinha 4 anos. Sabe por que eu estou mostrando essa foto para vocês? Porque é o seguinte, quando eu nasci, nem eu sabia, nem meus pais sabiam o que ia ser da minha vida. Mas Deus já sabia que hoje eu estaria aqui, contando histórias da Bíblia para vocês. Porque Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. E aí eu me tornei adulta, ainda criança eu me converti, me tornei adulta, saí da minha cidade e vim aqui para Recife e hoje eu estou aqui compartilhando com vocês as histórias da Bíblia. Vejam que coisa interessante. E eu quero mostrar para vocês
que assim como Deus já tinha um plano para a minha vida, Ele também tem para a sua vida, e Ele tinha um plano muito especial também para a vida dessa pessoa que nós vamos começar a conhecer hoje. Quem já conhece vai recordar, e quem não conhece vai começar a saber coisas da vida dessa pessoa. E eu quero falar para vocês sobre um personagem da Bíblia chamado Saulo. Aí vocês vão dizer assim, mas tia, Saulo assim? Porque Saulo foi criança igual vocês. Claro, todo mundo foi criança um dia, né? Então nós vamos começar com a história de Saulo a partir desse momento. Quando Saulo, aqui ele já está uma criança, né? Mas ele nasceu numa cidade chamada Tarso. E ele nasceu alguns anos depois de Jesus Cristo. Então, quer dizer, a idade dele era bem próxima de Jesus. Então, como era costume entre lá o povo judeu, quando as crianças, os meninos se tornavam assim já mais crescidinhos, por volta dos 10 anos, eles iam para a escola para aprender. E sabe o que eles aprendiam nessa escola? Eles aprendiam sobre a Bíblia. E eles não tinham a Bíblia completa como nós temos. Eles tinham o Antigo Testamento. Então Saulo, ele aprendeu, ele sabia de qual os 10 mandamentos, ele sabia a história da criação, toda a história do rei Davi, os salmos. O que mais que ele pode ter aprendido que está lá no Antigo Testamento? Isso mesmo, sobre quando o povo saiu do Egito, né? Quando o povo era escravo lá no Egito, a história de José. Então Saulo conhecia todas essas histórias. E Saulo, por conhecer todas essas histórias, ele acreditava de todo o coração em Deus. E ele amava a Deus profundamente. Porque ele sabia de todas aquelas coisas que Deus havia feito desde a criação, na história do povo de Israel. Paulo acreditava em tudo aquilo. E quando ele se tornou adulto, Saulo, ele começou a fazer parte de um partido político que existia lá na região onde ele morava. E esse partido político era o partido dos fariseus. E os fariseus eram homens que defendiam, assim, com toda a força, a lei de Deus. Só que tinha uma coisa. Naquela época, Jesus já tinha vindo ao mundo, né? Já tinha morrido, a gente já sabe da história que ele ressuscitou. Mas Saulo e os fariseus, eles não acreditavam nisso, crianças. Eles não aceitavam que dissessem que Jesus era o Filho de Deus. Eles achavam isso uma coisa assim, errada. E quem falava que Jesus era Filho de Deus, eles ficavam irados. Eles não admitiam que se falasse isso. E sabe o que eles faziam? Eles perseguiam as pessoas que acreditavam que Jesus é o Filho de Deus, que naquela época já eram chamados de cristãos, porque seguiam a Cristo. E não só eles perseguiam, sabe o que eles faziam? Eles pegavam essas pessoas e pegavam os cristãos, inventavam mentiras sobre os cristãos e até prendiam. E mais do que prender, sabe o que mais eles faziam? Muitas vezes eles até matavam. Olha que coisa triste. E Saulo fazia parte desse grupo. Agora Saulo, ele fazia isso, crianças, porque ele tinha, assim, certeza no coração dele que o que aquelas pessoas, aqueles cristãos estavam falando era errado, que eles estavam falando contra Deus. Mas a gente vai ver que algo diferente aconteceu na vida de Saulo. Então eu vou tirar aqui essas figuras para a gente continuar com a história dele, né? A gente viu ele desde criança, já se tornando um homem, fazendo parte desse partido aqui dos fariseus que perseguiam os cristãos.
Então, ele, desse desejo dele de perseguir os cristãos, ele soube que havia vários cristãos numa cidade chamada Damasco. Então, Saulo decidiu ir para Damasco junto com outros, que também acreditavam a mesma coisa que ele, para perseguir cristãos lá em Damasco. E quando já estava chegando bem próximo da cidade de Damasco, aconteceu uma coisa assim que ninguém esperava e que naquele momento ninguém entendeu. De repente, apareceu no céu uma luz muito forte. A luz foi tão forte, crianças, que o cavalo que Saulo estava montando se assustou, aí virou assim e Saulo caiu. Literalmente, Saulo caiu do cavalo. E ele ficou espantado, e os amigos que estavam com ele também ficaram espantados, porque viram aquele clarão e Saulo ficou, sem entender o que estava acontecendo. De repente, ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma voz assim, mais forte. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo ficou: quem é que está falando comigo? Aí a mesma voz: sou eu, Jesus, a quem você persegue. E Saulo ficou sem entender aquilo que estava acontecendo. E aquelas pessoas, os amigos que estavam com ele, não ouviram a voz, só viram aquela luz. E sabe o que mais aconteceu, crianças? Como aquela luz foi tão forte, Saulo ficou cego. De repente ele não conseguia mais enxergar nada. E para eles conseguirem continuar aquela viagem, os amigos que estavam com ele precisaram guiá-lo, Pegaram Saulo pela mão para levar para a cidade de Damasco. Quando chegaram lá em Damasco, Saulo ficou 3 dias sem comer e sem beber nada, só pensando em tudo aquilo que aconteceu. Ele deve ter imaginado: eu perseguindo Jesus, e quem é Jesus? Mas eu estou perseguindo essas pessoas porque elas estão falando uma coisa errada. Mas sabe o que acontece nesses 3 dias que ele ficou sem comer e sem beber, só pensando? Deus já estava falando ao coração dele, mostrando para ele qual era o verdadeiro caminho. E nesses dias em que ele estava ali na cidade de Damasco, Deus também já estava preparando algo muito especial para ele. Havia lá um homem chamado Ananias, e Ananias, ele era um seguidor de Jesus. E Deus falou para Ananias: Ananias, eu quero que você vá até a casa onde Saulo está, e você vai orar por ele. Mas olha só, crianças, Ananias pensou assim: mas Deus, Saulo, ele é um perseguidor dos cristãos. Ele veio aqui para Damasco para pegar cristãos, prender. Como é que eu vou até esse homem, Senhor? Mas Deus disse mais uma vez para Ananias: Ananias, você vai fazer aquilo que eu estou dizendo para você fazer. E Ananias, como um homem obediente a Deus, ele foi até a casa onde Saulo estava. E quando ele chegou lá, olha a surpresa, imagina, eu acho que Ananias deve ter ficado um pouco com medo, porque sabia, que quem era Saulo. Ele disse: de repente eu chego lá, Saulo pode querer fazer alguma coisa errada comigo. Mas acontece que Deus já estava trabalhando no coração e na mente de Saulo, e ele já estava mudando o seu comportamento. E quando Ananias chegou lá na casa onde Saulo estava,
ele orou, ele colocou as mãos sobre a cabeça de Saulo e orou por Saulo. E sabem o que aconteceu, crianças? De repente, Saulo voltou a enxergar. Olha que coisa maravilhosa! E então Ananias começou a conversar com ele, falando sobre Jesus. E a partir daquele momento, Saulo mudou. Ele deixou de ser aquela pessoa que perseguia os cristãos para se tornar um seguidor de Cristo. Ele mudou o seu caminho, mudou a sua trajetória. Ele se converteu. Ele entendeu a partir daquele momento que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. E a partir de agora, ele não seria mais aquela pessoa que estaria perseguindo os cristãos, mas ele, a partir de agora, seria um homem que também estaria falando para todas as pessoas por onde ele passasse, falando sobre Jesus, falando sobre o amor de Jesus. E isso só aconteceu porque Saulo mudou o seu caminho. Ele estava indo por um caminho, mas ele teve um encontro com Jesus e ele mudou esse caminho. Ele começou a seguir o caminho de Jesus. Ele se converteu. E você, criança, você já aceitou Jesus no seu coração? Assim como Saulo fez depois dessa experiência que ele teve? A gente não precisa esperar que uma luz brilhante apareça. Com Saulo foi assim, mas não é com todas as pessoas que acontece assim. Hoje mesmo você pode convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, assim como aconteceu com Saulo. E agora Saulo ia seguir aquele propósito que Deus tinha para a vida dele, que ele ainda não sabia antes quando ele perseguia os cristãos, mas que agora Deus então vai mostrando para ele que Deus tinha um plano muito especial para ele e que ele teria assim muitas coisas a fazer ainda como um verdadeiro cristão. E assim, crianças, assim como Saulo teve essa mudança na vida dele, ele cumpria aquela primeira missão, assim, no coração dele ele tinha certeza que estava certo, mas ele entendeu que não era essa a verdade, porque Jesus realmente é o Filho de Deus. E a partir do momento que ele aceitou Jesus no seu coração, ele quis compartilhar também essa mensagem, porque agora a missão dele era essa. A nova tarefa que Deus tinha para ele era essa, a de falar para outras pessoas sobre o amor de Deus. E que essa também seja uma tarefa que eu e você possamos fazer. Tá certo, crianças? Uma boa semana para vocês e que Deus abençoe. Perseguia
Crianças, olha que mapa legal! Aqui tem todos os lugares que Paulo passou. Foi muito lugar e vocês vão conhecer todas as histórias. E agora eu tenho uma surpresa para vocês. Uma coisa que é igual a que Paulo usava. Vocês sabem o que é? Duvido que vocês vão acertar. É uma mala de viagem. É linda, né? Ele levava a mala para todo canto que ele ia. E hoje a gente vai colocar um nome que foi o primeiro lugar que Paulo foi, que vocês aprenderam na história. Que foi onde? Damasco. Vamos colocar na mala? Eu vou colocar aqui. Antigamente, Saulo, ele era um perseguidor de Cristo. Ele perseguia todos os cristãos. Ele não sabia o caminho certo. Mas teve um dia que Jesus mostrou o caminho certo para ele. E Saulo se tornou Paulo e mudou completamente de vida. Ele passou por uma transformação. Lembra a transformação da borboleta? Pois é, ele mudou totalmente. Antes ele perseguia os cristãos e agora ele se tornou um cristão. E você, criança, você já se converteu? Você já escolheu o caminho certo? Eu já, e espero que você também. Agora a gente vai ter uma atividade muito legal. Aproveita! Tchau! Que Deus te abençoe! Olá, crianças! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma arte? Então, para essa arte de hoje vamos precisar de uma tesoura sem ponta, cola, pode ser essas de bastão ou pode ser cola líquida, lápis de cera ou de madeira, qualquer lápis que você tiver de cor, um canudinho, um copo. Eu estou usando esse copo descartável, mas você pode usar qualquer copo que tem em casa. Uma régua, um lápis e folhinhas coloridas. Ou então pode ser só branquinha, a que você tiver também, tá bom? Então, hoje vamos fazer uma arte que tem a ver com a nossa história que a gente escutou agora. Então, vamos fazer a minhoquinha, desse jeito, e vamos fazer também essa linda borboletinha. Vamos começar primeiro com a minhoquinha, tá bom? Então, eu vou precisar, com uma régua, eu vou medir 4 centímetros de um lado, 4 centímetros do outro. Se você tiver alguma dificuldade, pede para um adulto lhe ajudar, tá bom? Traçar uma linha. E o comprimento, a largura eu vou usar toda a largura do papel ofício, certo? Então a gente vai agora cortar. Pronto, vai ficar assim o meu papel, tá vendo? Agora a gente vai dobrar no meio, desse jeito. Vai marcar aqui. Ó, vai ficar desse jeito, tá vendo? Agora eu vou pegar essa pontinha e vou colocar ela aqui no meio, assim, ó, dessa forma. E vou fazer do mesmo jeito do outro lado, desse jeito, tá vendo? Vai ficar assim meu papel, dobrado desse jeito. Agora eu vou pegar essa ponta de novo e vou colocar aqui no meio. E essa ponta aqui no meio. Vai ficar desse jeito. Tá vendo? Agora eu vou dobrar dessa forma. Vai ficar só um pedaço. Agora nessa parte daqui, eu vou desenhar, que eu quero que ele fique redondinho. Então eu vou desenhar umas bordinhas assim. De um lado e do outro. Agora eu vou cortar. Agora, essa parte
Pronto, vai ficar assim. Não é para eu cortar nessa parte aqui, tá bom? Eu só vou cortar, só cortei nas duas laterais. Arredondei esse lado e esse lado aqui. Quando eu abrir, vai ficar desse jeito. Tá vendo? Agora eu vou pintar. Cada círculozinho desse eu vou pintar de uma cor. Vamos lá? E um dos lados eu vou desenhar um olhinho. E vou fazer uma boquinha. Pronto, tá feita a minha lagartinha. Pronto, nossa lagarta ficou pronta. Agora a gente vai fazer a borboletinha. Para a borboleta, a gente vai precisar de 2 círculos, um maior e um menor. Vamos lá? Com o copo, a gente vai marcar o círculo. Agora a gente vai cortar. Agora eu vou dobrar o círculo ao meio, desse jeito. Vou colocar vou dobrar mais uma vez, vai ficar assim. Agora que a gente cortou e dobrou, tá vendo? Desse jeito. Agora a gente vai juntar aqui e vai grampear aqui na pontinha, desse jeito. A gente vai grampear aqui. Vai ficar assim, tá vendo? Agora a gente vai abrir. Como é que a gente vai abrir? Dessa forma aqui. Pega as 2 partezinhas maiores e abre assim. E as 2 menores desse jeito. A gente vai colar essa parte aqui. Bota um pouquinho de cola de um lado e um pouquinho de cola do outro. Vai colar assim. E agora a gente vai colocar mais um pouquinho de cola nessa outra parte, de um lado e do outro. E vamos juntar também, vai ficar assim. Agora vamos fazer as anteninhas da nossa borboleta. Eu vou fazer verde. Você pode escolher a cor que você quiser. Não é preciso nem medidas para fazer. Só uma tirinha de papel, tá vendo? Desse jeito. Essa daqui tem mais ou menos 10 centímetros. Então, eu vou dobrar ela ao meio. Desse jeito. Ela vai ficar assim. Dobradinha. Então, eu vou colocar um pouquinho de cola de um lado e um pouquinho de cola do outro. Nessa parte daqui do meio. E vou colocar aqui, ó. Na parte maiorzinha, eu abro um pouquinho, onde eu colei. Abro um pouquinho. Coloco e fecho de volta. Vai ficar desse jeito, tá vendo? Agora, com a ajuda do meu lápis, eu vou enrolar aqui um pouquinho, só para dar um charmezinho na anteninha da borboleta. De um lado e enrolar do outro lado. Vai ficar assim, tá vendo? E aí, gostaram da nossa borboletinha? E a nossa
lagartinha. Vocês lembram do versículo que foi lido hoje, que a gente aprendeu? Ele diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o novo. 2 Coríntios 5,17. Isso quer dizer que quando eu era uma lagartinha, bem assim, pequenininha, eu comecei a crescer em sabedoria, eu comecei a crescer na palavra de Deus e eu comecei a acreditar e falar do amor de Deus aos meus amiguinhos. E sabe o que foi que eu virei? Uma borboleta, isso mesmo. Houve uma transformação na minha vida a partir do momento que eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu era uma lagartinha e agora eu sou uma borboleta. E aí, vocês gostaram? Quem quer ser uma borboleta? Eu quero! Tchau! Espero que vocês tenham gostado.